Está com medo? Então, faça mesmo com medo. Medo bom ou medo ruim? Qual você tem? Neste vídeo você irá ver que o sentimento do medo ele pode atrapalhar muito a vida de qualquer pessoa. Você sabia que Jesus teve medo? Quer ver? Então fica até o final deste vídeo. Aqui é o Fernando da Daniela. E eu, a Daniela do Fernando. Nós somos do canal do Instituto L'Amor e é um prazer enorme ter você aqui conosco na Maratona do Casal Bem Casado. Pois é, Jesus fez milagres, curou e fez coisas extraordinárias. Mas também teve medo e expressou esse sentimento, essa emoção, quando disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo com esta emoção, a flor da pele, ele não deixou de cumprir seu propósito na terra. Pois é, muitos não dão a devida importância para suas emoções e deixam às vezes essas emoções se transformar em sentimentos. E quando isso acontece é que surgem os problemas. Não saber lidar com o sentimento de medo é um problemão. E que problemão, hein? Pois é. Então, sem medo, né? Vamos aí ao tema da aula de hoje, que é lidando com o medo. Mas antes, já deixa seu joinha, compartilhe o sininho para receber os próximos vídeos e bora fazer o bem! Para iniciarmos, iremos ler Salmos 56, de 3 a 4. Acompanha comigo. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei sua palavra. Em Deus colocarei a minha confiança. Isso mesmo, em Deus coloco a minha confiança a todo momento. Quando fazemos isso, estamos firmados numa base sólida e num belo de um alicerce. E você sabia que existe o medo bom e o medo mau? Pois é, o medo bom é aquele que ajuda e que protege a gente quando a gente está fazendo alguma coisa. Como é o caso, por exemplo, de quando vamos atravessar a rua, esse medo bom, ele faz às vezes a gente se proteger e olhar mesmo dos dois lados antes da gente atravessar. É aquele medo que faz você andar na velocidade limite das estradas. Como eu faço? Isso. É aquele medo que você se previne, você pega um agasalho para não passar frio, né? Então, assim, ou seja, esse medo bom, ele é aquele que mantém a gente em segurança e faz com que a gente se previna realmente. E o medo mau é totalmente ao contrário, né? O medo mau é aquele que paralisa, né? É aquele que coloca uma barreira na tua frente ali e ali você não consegue mais passar, né? Você faz assim procrastinar, você não consegue mais cumprir com as suas atividades, você tem medo de seguir em frente. Ele te coloca um limitador. Você não sabe mais, você não consegue mais avançar e cumprir o seu propósito de vida. Isso. Por isso, né, nós precisamos entender o que é o medo mau. Porque às vezes ele é um medo que ele é colocado na nossa cabeça, por nós mesmos, através dos nossos pensamentos. As crenças que vamos carregando pela vida, né, desde criança. Sim, e às vezes esse medo, esses pensamentos, eles não nos ajudam. Porém, o que queremos falar neste momento é sobre o medo mau. Jesus pressentiu o seu sofrimento físico e o seu sentimento emocional e teve medo. As suas emoções imploravam, né, por um desfecho totalmente diferente. Mas ele não deixou que esse medo prejudicasse as pessoas ao seu redor. Ou que fizesse com que ele se desviasse do seu propósito, do que era para dar certo, né, a sua vida, o que ele se propôs a fazer. O que ele precisava fazer, né? Em vez disso, Jesus nos mostrou o que devemos fazer
quando estamos com medo. É fazer mesmo com medo. Isso. A importância, né, de não deixar esse medo nos dominar. Isso é tão falado, isso é tão ensinado nas palavras de Deus. Por quê? Porque é um medo mesmo que nos paralisa, que nos prejudica. E na Bíblia, isso é mencionado mais de 300 vezes, dizendo para nós não termos medo. Olha a importância disso, que é confiar e acreditar. É necessário lidar com o medo e não deixar ser paralisado por ele. É isso aí, por isso, né, tome nota agora de algumas atitudes que nós precisamos colocar em prática ainda hoje. Sim, e a primeira delas que precisamos anotar é expressar o medo a Deus. Isso, como nós já falamos, né, em vídeos anteriores, a importância de nós orarmos mesmo, de confiarmos, de levar, né, na nossa experiência com Deus, no nosso relacionamento com Deus, levar esses medos, né, para Ele, a nossa insegurança, as nossas preocupações, porque esses pensamentos, eles nos apavoram. Então, nós precisamos levar isso primeiramente, né, ao nosso secreto com Deus. E o segundo é pensar sobre o motivo que nos está paralisando, o motivo desse medo. Eu até trouxe uma lupinha aqui, que é para nós lembrarmos, né, que muitas vezes a gente vai precisar colocar a lupinha lá para dentro, né, para nós entendermos os nossos pensamentos, deixar bem grandão, né, para que a gente consiga aí observar e entender o que está sendo os gatilhos, o que está acontecendo mesmo, que tem trazido tanta preocupação e tanto medo. E esse é um problemão, né? Porque nós geralmente não queremos colocar a lupa para dentro de si e olhar para ver o que nós precisamos mudar, né? Sim. Porque machuca, porque dói e porque nos dá medo. O que será que vamos encontrar e o que será que vamos ter que tirar de dentro para limpar e viver uma vida de paz, né? Sim. E ali o terceiro é questionar os pensamentos. Sim, é entender esses pensamentos, se eles são pensamentos mesmo distorcidos, negativos, né, que estão assombrando. Eu gosto muito de lembrar, tem um livrinho que eu gosto muito, que ele é O Monstro do Problema. Quantas vezes a gente está com um monstrão aí enorme, mas o que está ali nos assombrando, nos preocupando, às vezes não condiz com aquilo que a gente está vivendo. Então, é levar mesmo para esse entendimento se aquele pensamento ele é funcional ou se ele é disfuncional. Para ver se realmente a gente precisa, né, trabalhar aí com esse medo, entender esse medo para agirmos de alguma forma. E o quarto ponto é seguir em frente. Isso, né? Precisamos, né, mesmo aí depois de tudo isso, muitas vezes a gente vai precisar seguir em frente mesmo com medo. Então vai com medo mesmo, mas não deixa de ir, porque como nós falamos, como Jesus fez, ele não deixou, mesmo passando por essa situação, passando por essa emoção, ele não deixou de fazer o que ele precisava fazer. E é o que nós também precisamos, por vezes, não deixar mesmo de fazer o que precisamos. Fazer mesmo com medo. Fazer mesmo com medo. Cumprindo estas etapas, você terá aprendido a manejar seus fantasmas do medo. É isso, né? O monstro aí do medo, o monstro do problema, né? Muitas vezes esse trabalho, esse lupa lá para dentro, ele vai fazer só a gente entender que esse medo não precisa estar tão grande, né? Que ao invés desse medo controlar a gente a ponto de nos paralisarmos, a gente controla ele. Somos nós, né, que vamos controlá-lo, porque nós vamos aprendendo aí de uma forma de como manejá-lo. Aonde que eu levo esse medo? Né? Aqui realmente ele é necessário, né? Ele serve como proteção, então nesse lugar eu vou levá-lo. Então nós é que vamos ali estar controlando mesmo esse problema, esse medo na nossa vida. Direcionando, né? Para que a gente tenha ali uma vida boa,
uma vida que seja alegre, que seja saudável, que temos as realizações no casamento, em todo o nosso cotidiano de vida, que a gente possa levar ele mesmo com medo, mas um medo com controle e com segurança. Sim, porque isso vai servir muito para a nossa vida, né? Principalmente para o nosso relacionamento, para que isso faça com que a gente tenha uma vida mais saudável, porque como é complicado quando nós passamos uma vida, né, em sofrimento por conta dos nossos medos. Deixamos de fazer tantas coisas por conta do nosso medo. E que medo que nós vamos carregar? O medo mal ou o medo bom? Qual deles você vai pender mais? Então, chegamos ao final desta aula. Deixa seu like, compartilhe este vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!